Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez é um prazer poder interagir com você e daqui do tempo da Assembleia de Deus, em Franca, Jardim Rio Povo 2, uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Nós estamos sempre via Facebook, Instagram e YouTube, sempre trazendo a palavra de Deus, uma reflexão direta do coração de Deus para os nossos corações. Eu quero, neste momento, aproveitar esse espaço para trazer uma reflexão que está no Salmo de número 40 e extrair um pouquinho deste assunto tão importante que é tão atual para nós, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Ter paciência. Um mundo acelerado em que nós vivemos alguém precisa ter paciência. E esse alguém é a igreja do Senhor. Vamos ver o que diz o Salmo de número 40, de uma forma muito clara, na expressão do salmista. Nós vamos ver ele dizendo assim: eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ora, ele inicia o verso primeiro, não apontando para frente, mas para trás, ou relatando uma experiência pessoal com Deus no tocante à espera. Ele não está falando de algo que ainda não viveu, ele não está falando de um sonho, ele está relatando uma experiência vivida pessoalmente com o Senhor nosso Deus. Eu esperei com paciência e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. No verso 2, ele vai dizendo que tirou-me de um lago rico, de um charco de lodo, e firmou os meus pés sobre uma rocha. A convicção do salmista em expressar o versículo de número 2, que acabamos de ler, de ter consciência do que Deus fez por ele. Esta consciência é abrangente de tal forma que atinge a todos nós que professamos o nome do Senhor. Precisamos entender o que ele está dizendo aqui. Ele tirou, foi ele, não foi esforço meu, não foi a minha trajetória, a minha vida, ela foi totalmente mudada, ela foi restaurada, ela foi mudada simplesmente porque Jesus entrou na história da minha vida. O salmista aqui expressa dessa maneira, sabendo que sem Deus é impossível o ser humano sair de uma vida errada, abandonar vícios, prostituição e coisas semelhantes. O salmista expressa: foi ele que me tirou de um charco de lodo. Não só me tirou de um charco de lodo, mas me transportou, tirou da lama, me transportou e me fixou e me firmou sobre a rocha. Que expressão gloriosa do salmista, que coisa extraordinária, a consciência que ele tem de que tudo que ele usufrui, que ele goza é proveniente de Deus. Como Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, que dura para sempre, foi lá, restaurou, tirou ele de um charco de lodo e o firmou sobre uma rocha. E vale lembrar que esta rocha é Cristo. Está escrito
porque no deserto, enquanto Moisés guiava o povo pelo deserto, pelo espaço de 40 anos, quando faltou água, a ordem de Deus para Moisés, para que ferisse a rocha, e a rocha daria água ao povo. E eles beberam da água daquela rocha, e o escritor aos Hebreus vai descrever que eles beberam da mesma água, água que veio da rocha, e aquela rocha era Cristo. Então o salmista tinha toda a convicção de que Cristo é uma rocha inabalável, e que aqueles que nele está firmado não serão abalados. E ele diz no Salmo, o verso 3, dizendo assim, que o Senhor pôs um novo cântico na sua boca, um hino ao nosso Deus. Eu paro um pouquinho aqui para analisar isso. Nós vivemos uma geração miscigenada, misturada, e com uma dificuldade muito grande de dar prioridade e exclusividade a Deus. Da mesma boca que procede bênçãos, também anda procedendo maldições. E a Bíblia diz que não se pode sair dois tipos de água da mesma fonte. O salmista aqui expressa: Deus colocou um novo cântico na minha boca. Há pessoas que estão errando o alvo inteiramente, principalmente quando se trata de música na igreja. Pessoas que são músicos na casa de Deus, são bons músicos na casa do Senhor, mas o mesmo instrumento que ele utiliza para louvar a Deus na casa do Senhor, ele tem utilizado lá fora, no mundo, tocando músicas profanas e coisas semelhantes. Às vezes canta na igreja, em algum grupo da igreja, mas também, quando entra no seu carro, o som do seu carro é de músicas profanas, de coisas que Deus não pode participar. Mas o salmista expressa: Deus, ele colocou um novo cântico na minha boca. Esse novo cântico precisa ser um hino ao nosso Deus. Deus não se mistura, Deus não aceita uma oferta misturada. Ou nós oferecemos a Ele aquilo que é santo, aquilo que é pertinente à santidade dEle, ou vamos fazer sacrifício de tolo, porque Deus não aceitará da nossa mão aquilo que não for santificado, que não for separado, exclusividade total a Ele. E aqui a expressão gloriosa do salmista dizendo: Ele só não me tirou de um charco de lodo, Ele só não me transportou e firmou numa rocha. Não, Ele ainda colocou um novo cântico na minha boca, um hino para louvar a Deus, para engrandecer a Deus. Se você já foi transformado, se você foi libertado, se você já tomou um banho no sangue de Jesus Cristo para perdão dos teus pecados, não volte para o mundo, não volte a tua atenção para as coisas deste mundo. A tua boca foi ungida para louvar a Deus, para engrandecer a Deus. Cuidado com as palavras da sua boca. O apóstolo Paulo, ele escreve desta forma para que não haja palavras torpes nas nossas bocas, para que nós não usemos a nossa fala, as nossas palavras, com frases pejorativas, com frases que muitas vezes entristecem o Espírito Santo. A nossa boca precisa ser manancial de bênção. Por isso Jesus esclarece isso dizendo que a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de Deus, está cheio do Espírito Santo, é totalmente inconcebível que um crente cheio do Espírito Santo, a boca dele seja um túmulo aberto. Da boca desse crente só pode sair um hino ao nosso Deus. As suas frases bem colocadas, são pensadas antes de pronunciadas, e sempre ele vai glorificar a Deus naquilo que fala.
Bendito seja o nome do Senhor. Ainda o versículo 4, ele diz assim: bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. É muito comum a gente achar algumas pessoas que parecem inspirar confiança. E às vezes nós depositamos tudo em pessoas, damos crédito, às vezes mais do que devido, porque achamos que esta pessoa tem uma conduta ilibada, não tem mancha, não tem mácula, e a gente costuma apostar tudo e lançar sobre esta pessoa a nossa segurança, a nossa confiança. Mas escute o que está dizendo o salmista: bem-aventurado, feliz é o homem, não é que põe no outro homem a sua confiança, é que coloca no Senhor a sua confiança. Por quê? Porque o homem falha, por mais bem intencionado que seja, por mais culto que seja, por mais que este homem seja instruído, ele vai falhar. Mas quando nós falamos de Jesus, nós não vamos achar falha, nós não vamos achar falta, nós não vamos achar erro, nós não vamos achar uma só palavra que saiu da boca de Jesus que o pudesse condenar. Jesus, na verdade, com a sua conduta totalmente sem chance de condenação para aqueles que observavam. Observe um fato que acontece quando Jesus está no Getsemane, às vésperas da sua prisão, ou minutos antes da sua prisão. Jesus está com seus discípulos, se retira para ali, como costumeiramente, para orar, e de repente chegam os soldados para prender Jesus. E nós sabemos a história, que Pedro lança a mão da espada e corta a orelha de um soldado por nome Malco. O que aconteceu ali? Imagine, o ferimento era grave, porque a orelha foi arrancada. Porém, Jesus toma aquela orelha e a devolve, a coloca no mesmo lugar. A princípio, ora, isso é comum para Jesus, que está acostumado a fazer milagres, colar uma orelha para quem levanta paralítico. Estava tudo certo, tudo bem. Eu até concordo com o seu ponto de vista, mas eu tenho um pensamento e eu quero dividir com você. Eu imagino que Jesus coloca a orelha de Malco no seu devido lugar, para que não houvesse acusações. Quando Jesus chega diante do Sinédrio, quando ele chega diante das autoridades para ser julgado, imagine se Malco chega sem a orelha, de posse da orelha, e lança a acusação diante das autoridades, dizendo: olha, esse homem é violento, aqueles que o seguem também praticam violência, ele incita a violência. Um dos seus discípulos decepou a minha orelha. Mas olha que impressionante, talvez isso até tenha ocorrido, e Malco deve até ter pensado: ora, chegando lá, eu faço uma acusação e aí não tem mais jeito, ele vai ser condenado. Tudo que os homens buscavam era algo para prender e condenar Jesus. Porém, quando Malco chega e mostra para alguém, dizendo: olha, eu vou fazer uma acusação, eu quero fazer uma acusação, esse homem é violento, os seus discípulos é violento, e esse rapaz, por nome Pedro, que é um dos seguidores dele, é um dos discípulos dele, cortou a minha orelha. E quando ele vai mostrar a sua orelha para as autoridades, a orelha que havia sido cortada estava mais perfeita do que a outra que não tinha sido tocada. Por que Jesus estava fazendo isso? Porque ninguém poderia acusar Jesus. Jesus não poderia ser preso e pego em alguma acusação, senão o símbolo maior de todo o Velho Testamento, de Jesus como cordeiro, como descreve Isaías, como cordeiro mudo levado ao matadouro, perderia a sua essência. Como cordeiro, ele seria inocente.
inculpável, ninguém poderia olhar para Jesus e fazer uma acusação com fundamentos, não podia. Por isso Jesus coloca a orelha de Malco no seu devido lugar, assim ninguém teria condições de apontar e de acusar o que havia sido feito. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou encerrando por aqui o versículo de número 6, eu vou encerrando aqui, que diz assim: sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furastes. Ó, que coisa linda! Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste, as minhas orelhas furastes. Era prática na época da escravatura, quando um escravo, bastante tempo em uma casa, cumpria seu tempo da sua escravidão segundo a lei, e aquele escravo devia ser solto, devia ser liberado. Ele saía forro, ele recebia carta de alforria e ele estava livre. Mas o que ocorria é que alguns eram tão bem tratados pelos seus senhores, eram tão bem cuidados pelos seus donos, que quando cumpria o tempo da escravidão e ele ia ser libertado, e ele ia receber a sua carta de alforria, ele dizia para o seu patrão: ora, eu não quero ir embora, eu quero continuar nesta casa. Então o seu senhor o pegava e furava a sua orelha, Então, quando alguém olhava para aquele suposto escravo, que havia ou devia estar livre, alguém olhava e via que ele tinha furo na sua orelha, automaticamente as pessoas já entendiam que aquele escravo teve oportunidade de ir embora, teve toda a prerrogativa de escolher ir embora, mas por amor ao seu Senhor, ele escolhia ficar na casa. Meu amigo, meu irmão, eu e você somos escravos, mas escravos da orelha furada. Nós temos liberdade para escolher se queremos ir embora ou não, mas a opção de ficar, ela é porque o nosso Senhor é maravilhoso. Ele cuida tão bem de nós, Ele zela tanto de nós, que nós não queremos ir embora. Podemos sim, temos liberdade para ir quando quiser, mas a casa dele é tão agradável, é tão gloriosa, que nós nem cogitamos a possibilidade de deixar o nosso Senhor e de ir embora. A gente continua servindo a Ele, não somos escravos, temos liberdade para sair, para entrar e para sair. A nossa orelha furada, ela demonstra isso, porém, por gratidão a Ele, por sua bondade, por sua infinita misericórdia, nós decidimos ficar com Ele, ficar na casa, continuar servindo a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Eu esperei com paciência no Senhor. Em um mundo agitado, em um mundo que corre a quilômetros por hora, meu irmão, coloque a mão no teu coração, desacelera, tenha paciência. O que é para amanhã, deixa o amanhã cuidar. O que é hoje, Deus te dará. E ele explica isso dizendo que as aves do céu, elas têm os seus ninhos, elas têm aonde morar, elas têm tudo que precisa, não lhes falta nada. As flores do campo também não tem ninguém cuidando delas, e nem mesmo Salomão pôde se vestir como qualquer uma delas. Deus é o Deus que cuida do seu povo, é o Deus que cuida de você, é o Deus que cuida da minha vida, é o Deus que cuida da igreja. Sossegue o teu coração, desacelera, acalma, senta e espera, porque o que te prometeu é fiel e justo para fazer cumprir a sua palavra. Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, essas não hão de passar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a palavra do Senhor alcance o teu coração de forma esplendorosa nesta noite, e você possa sim confiar no Senhor. Espera, tudo
vai dar certo. Eu sou o pastor Jadir, Assembleia de Deus, Franca, São Paulo. Esta igreja é pastoreada pelo pastor presidente Isaac Vicente Ribeiro. Eu sou o pastor local da Assembleia de Deus, Jardim Aeroporto 2. Um abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Sempre aqui, uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Vem com a gente, esta é a igreja que ama você.